O acórdão, para a gente explicar direitinho para quem nos assiste, sempre que há um julgamento, ao final do julgamento, o relator ou quem deu o voto divergente vencedor e fica o redator para o acórdão. É uma publicação de um texto em que há um resumo do que foi decidido. E foi isso que o ministro Flávio Dino, quando pediu vista, alegou, que não estava claro o que o TSE havia decidido, se havia de fato cassado Cláudio Castro ou se, como ele havia renunciado um dia antes, isso teria sido prejudicado e apenas a chapa sendo cassada e ele teria se tornado inelegível sem a cassação. Por que isso é importante? A lei eleitoral define que quando há cassação, obrigatoriamente tem que ser realizada uma eleição por voto popular para definir quem será o novo governador. Quando não é cassação, quando é por outros motivos, pode o próprio Estado definir qual vai ser o formato de eleição do novo governador e o Rio de Janeiro havia definido que o novo governador seria definido por voto indireto dos deputados estaduais da Assembleia do Rio de Janeiro. Agora, portanto, o ministro Flávio Dino tem a clareza que ele havia exigido para retomar o julgamento. Os ministros têm 60 dias para a retomada de pedidos de vista, mas o ministro Flávio Dino havia garantido ali no plenário que iria devolver esse pedido de vista assim que fosse divulgado o acórdão. O ministro Flávio Dino, isso foi ontem à noite, ainda não temos novidades em relação à liberação do processo para julgamento, mas isso pressiona o ministro Flávio Dino, uma vez que ele tinha dado a palavra dele ali no plenário de que sim, assim que houvesse a publicação do acórdão, ele iria devolver o caso para julgamento e daria o seu voto. Vamos lembrar que já está 4-1 pela eleição indireta, ou seja, pela eleição via voto dos deputados estaduais, mas há uma ala do Supremo Tribunal Federal que resiste muito a essa ideia. Inclusive o próprio ministro Flávio Dino, quando pediu vista, ele fez uma lista ali de diversos ex-governadores do Rio de Janeiro que foram presos, ex-presidentes da Alerj que também foram presos, e ele disse que existe aí no Rio de Janeiro uma situação atípica, que não há precedente na história do direito eleitoral, que por isso o ministro deu a entender ali que também uma votação via Alerj não seria o mais adequado. Do mesmo jeito, o ministro Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes também fizeram críticas nesse sentido. Ainda teve o voto do relator, Cristiano Zanin, portanto dá quase para cravar aí que temos um 4-4. Mas há ainda uma indefinição sobre os demais votos, inclusive quando isso será retomado. Por exemplo, no próximo dia 29, haverá sabatina de Jorge Messias, o advogado-geral da União, indicado pelo presidente Lula, e o 11º ministro. Se houver um empate 5-5, é de bom tom esperar Jorge Messias para que haja essa definição. Portanto, segue o imbróglio no Rio de Janeiro, segue indefinido quem será o próximo governador. Enquanto isso, Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é quem está coordenando a política fluminense. Além disso, ontem a Alerj fez um pedido ao relator, o ministro Cristiano Zanin, para que Douglas Ruas, que foi eleito presidente da Alerj, assuma o governo do Rio de Janeiro. Temos vários fatos sobre isso, mas segue muito indefinido como vai ser o futuro da política carioca. Fluminense, né? Carioca é só a capital do Rio de Janeiro. Fato é que nós estamos cada vez mais próximos da data eleitoral de outubro e é justamente isso que a ala do Supremo, que quer eleição, que fala até em juntar as duas eleições e estender o mandato do desembargador, quer. Porque nós já estamos aí, portanto, se o ministro Flávio Dino liberar na próxima semana e for pautado só na outra semana, já estaremos em maio. Até marcar a eleição, já vai ser quase junho. Aí junho já está quase no período de convenções e campanha eleitoral. E, portanto, vai aumentando a chance de ou estender o mandato do desembargador e unificar as eleições diretas, indireta e direta em outubro, ou na verdade, os ministros podem forçar a barra e determinar duas eleições, mas vai ficar uma muito em cima da outra, ampliando o desgaste, porque há o temor de que o Rio de Janeiro viva uma espécie de clima permanente eleitoral devido às decisões do TSE e do Supremo, Carol.
São as várias pressões nesse momento com relação à definição do formato das eleições no Rio. A gente colocava aqui, né, Matheus, a questão da publicação do acórdão do TSE, também essa movimentação jurídica que vem por parte da LERJ. Você lembra, calendário eleitoral também pressionando nesse momento o Supremo. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto, Matheus, sobre esse cenário eleitoral no estado do Rio. Até já.